Olá, meus amados irmãos em Cristo, eu saúdo a todos com a graça e a paz. Hoje, o estudo será sobre renúncia. E o que seria renúncia? É você abrir mão de si mesmo para poder fazer a vontade de Deus. É você, a cada dia, você não fazer a vontade da sua carne, porque não é ela que tem que prevalecer, mas é a vontade do Espírito que está aqui nessa terra que tem que prevalecer. Então eu vou começar com uma palavra que diz assim, que se encontra no livro de Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. São palavras de Jesus. 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, quando nós, de fato, queremos entregar a nossa vida para Jesus e a gente quer fazer a vontade dele, nós temos que negar a si mesmo. Então, negar não vai ser mais a nossa vontade que vai prevalecer, mas é a vontade do Espírito Santo que está aqui na terra. Seja por que for, seja para ir para algum lugar, seja o falar, seja o agir. No nosso dia a dia, o caminho que nós vamos trilhar é o Espírito que vai nos conduzir. Mas para isso, a gente tem que estar sensível à sua voz. E a gente tem que estar disposto a fazer a vontade dele e não a nossa vontade. E tem que ser por amor, tá? Olha o que está dizendo aqui. E tome cada dia a sua cruz. Então, o que seria tomar a cruz? É você passar por perseguição, é passar por situações que você não merece. Humilhações, pessoas, muitas das vezes da sua família, da sua parentela, que vão se levantar contra você. Pessoas que não estão no mesmo espírito, que estão na carne. Então, tomar a sua cruz é isso. E não adianta a gente querer cortar um pedaço da cruz. Porque se a gente fizer isso, um dia a gente quer tomar a nossa cruz, outro dia a gente não quer, a gente vai acabar perdendo a nossa salvação. Então, para a gente verdadeiramente alcançar a nossa salvação, é necessário que a gente venha passar por esses momentos de perseguição, momentos de humilhação, porque Jesus, ele tomou a sua cruz, ele enfrentou tudo isso por amor a Deus. E olha só, 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então muita gente quer alcançar a salvação, a vida eterna. Muita gente quer ter moradia com o Pai e o Filho na eternidade. Mas poucos querem abrir mão do seu eu, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus a cada dia. E quando você decide, eu quero entregar verdadeiramente a minha vida para Jesus, não é mais você que vai ter o controle da sua vida, mas é o Espírito Santo de Deus que vai ter o controle, é Ele que vai mandar. Então, às vezes você vai querer alguma coisa, você vai querer muito às vezes ir para um lugar, ou às vezes fazer alguma coisa, falar de alguma forma, e você vai sentir no teu coração aquele desejo de ir ou de não ir. Então é por isso que é necessário nós sempre consultarmos a Deus. Em oração, consultar a Deus, se é da vontade dele, se não é da vontade dele, se caso nós estivermos com dúvida do que fazer. E isso é uma coisa muito séria. Se eu quero entregar minha vida para Jesus e salvar a minha vida, eu vou de alguma maneira perder. Por quê? Porque na verdade o controle da nossa vida vai estar nas mãos de Deus, porque é Ele que vai nos direcionar. Nós sabemos que desde onde nós nascermos, para cada um de nós Deus traçou um caminho. Já tem algo traçado, um caminho que vai levar à salvação, à vida eterna. Mas vai depender das nossas escolhas diárias, se a gente quer verdadeiramente servir ou não a Deus. É uma escolha minha e sua. Vai depender da nossa renúncia. E tem que ser o quê? Por amor. Tudo que nós fizermos, Deus ele não se agrada. Não adianta eu fazer algo por obrigação. Não adianta eu renunciar algo da minha vida por obrigação, ou por medo, ou porque alguém está falando. Não. Ou depois ficar murmurando, reclamando depois. Não.
A gente tem que ter esse desejo no nosso coração. Eu sei que muitas das vezes vai bater em nós a vontade, né, da gente desistir, da gente querer parar, mas a gente não pode fazer isso. Olha o que diz nessa palavra aqui, ó, meus amados irmãos. Olha o que diz aqui, que é nesse versículo, que é algo muito sério, que Jesus, ele enfrentou isso. Perto dele morrer, ele já estava perto de ser preso, de já quase cumprir a sua missão aqui nessa terra. E até ele, olha o que ele falou aqui em oração. É Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz, dizendo, né? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele ia ser preso, ele ia ser humilhado, enfim, ele ia morrer uma morte de cruz, ele ia carregar sobre si todos os pecados de toda a humanidade e saber que Deus iria ali virar as costas. Então, ele sabia, ele estava ali em aflição, em dor, ele sabia tudo que ele ia enfrentar. Mas, mesmo assim, ele fez não só uma vez, mas mais de uma vez, ele fez essa oração a Deus. Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então esse é um real exemplo. Por quê? Jesus, ele estava ali perto de cumprir a sua missão. Mas ele poderia o quê? Desistir de tudo, abandonar tudo. Ele tinha ali naquele momento a escolha dele, o livre-arbítrio dele, a carne dele. Queria desistir, queria parar. Não queria enfrentar, porque essa cruz era algo que ele não merecia, mas ele estava ali para cumprir ali a missão dele. E por isso que em oração ele pediu, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu estou repetindo por quê? Porque ele teve que em oração orar e pedir a Deus para que seja, mesmo que ele não fosse a vontade dele ali naquele momento, que ele fosse fazer a vontade de Deus, né? E muitas das vezes vai acontecer isso na nossa vida, porque é muito fácil a gente servir a Deus quando tá tudo bem, mas quando vem as perseguições, quando vem as lutas, quando vem as tribulações, quando vem a dor, quando vem a doença, quando vem a perda, enfim, quando vem pessoas ali falando no teu ouvido para coisas para você desanimar, e aí? E quando você está naqueles momentos que você não quer fazer nada, é nesse momento que você tem que se ajoelhar, orar e fazer como Jesus fez. Porque ele se ajoelhou, ele falou, ele orou ao Pai. E por isso que ele conseguiu ir até o fim. Porque ele estava em constante oração. Ele não fazia a vontade de Deus dele, mas a vontade de Deus que prevalecia na vida dele. Amém? Sempre. Eu vou falar uma outra palavra que se conta aqui em Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Jesus falando também, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus aqui nessa terra e ser a diferença, é necessário eu fazer essa renúncia. Aborrecer. Além da minha vida, eu vou ter que aborrecer. Seja parentes, seja familiares. Por quê? Aqui tá falando, aqui tá citando exemplos aqui, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Mas aqui, pode ser que na sua casa seja só uma pessoa. Você tá morando com uma pessoa ou com mais pessoas, então aquela pessoa não quer agradar a Deus, ainda está vivendo na carne, sobre a vontade da sua carne. Enquanto que se você estiver no espírito querendo agradar a Deus, essa pessoa vai estar sempre ali, se levantando ou querendo ir por um outro caminho, querendo fazer coisas que não vai agradar a Deus. Então, você, de alguma maneira, você vai estar aborrecendo essa pessoa. Assim como nós temos que aborrecer a nós mesmos, a nossa carne. Não é a nossa carne que tem que mandar sobre a nossa vida.
É o Espírito Santo que tem que prevalecer. É o Espírito que em nós também que tem que prevalecer. Então, se eu quero ser um discípulo, eu tenho que aborrecer a minha carne, eu tenho que aborrecer a mim mesmo, eu tenho que aborrecer as pessoas que se encontram também na carne. Vamos continuar aqui. A palavra aqui que eu vou falar agora, olha o que Jesus falou também em João, capítulo 6, versículos 38 ou 40. Porque eu desci do céu. Olha o que Jesus falou. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui ele já estava falando que, olha, Jesus, ele estava em espírito lá com o Pai. Ele tinha acesso a tudo do Pai, a todas as coisas. E ele tem que vir aqui nessa terra em forma de homem. Isso é muito amor que Deus tem por nós. Então foi uma renúncia muito grande que ele fez. Mas ele aceitou a vontade de Deus. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto, 40. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, assim como Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele também quer que cada um de nós venhamos ressuscitar. Mas isso não é para todos, não é? É para aquele realmente que anda fazendo a vontade dele. Isso, a renúncia, quer dizer o quê? Que você está em obediência à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Então essa é a verdadeira vontade de Deus. Deus não quer que ninguém, nenhum ser humano se perca a sua salvação. Mas a pessoa tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Não adianta, se eu tiver com o meu coração sem estar com vontade de fazer a vontade de Deus, não vai adiantar, que eu nunca vou ser um discípulo desse jeito. O discípulo ele tem que estar disposto ali a carregar a sua cruz, a renunciar, a negar o seu eu a cada dia. Porque Jesus, nem as palavras dele eram as palavras dele, eram as palavras de Deus. Para você ver que coisa forte, coisa séria. E assim tem que ser nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como ele foi do Pai, não é? Sejamos seus imitadores. E para finalizar aqui a palavra, olha só, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O pecado não tem mais domínio sobre nenhum de nós. Através de Jesus, através de todo o sacrifício, tudo que Jesus fez foi para que houvesse libertação na nossa vida. Não houvesse mais, né, esse domínio do pecado sobre nós. Então, tudo me é lícito. Tudo. Nós temos acesso a tudo nessa terra. Sejam coisas que vão fazer-nos nos aproximar de Deus, ou, se for o pecado, permanecer em nós, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus vai se afastar de nós. Então eu tenho acesso a tudo, né? Hoje em dia nós temos os meios de comunicação, nós temos a tecnologia avançada, nós temos acesso a várias coisas, seja através do nosso olhar, os nossos membros. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos acesso a tudo. E eu posso sim, se eu quiser, eu posso sim, né, acabar caindo em tentação, se eu não vigiar, não orar. Então por isso que é necessário nós tomarmos cuidado, como diz aqui, mas nem todas as coisas convêm. Então nem tudo que eu tenho acesso, isso vai me fazer andar em santidade, andar ali em espírito e verdade, andar fazendo a vontade de Deus. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu sei que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou falando, isso está me prejudicando, está me afastando de Deus, eu tenho que me controlar, eu tenho que pedir domínio a Deus e eu tenho que me afastar dessas coisas, para que eu venha cada dia mais estar voltada para as coisas de Deus. Entenderam, meus amados irmãos? Então esse foi o estudo sobre renúncia, e que a cada dia o nosso Senhor Jesus venha nos ajudar para que nós venhamos verdadeiramente ser verdadeiros discípulos dele nessa terra.
Eu agradeço a oportunidade, graça e paz.